que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Meus irmãos, se confiarmos no Senhor, nós seremos como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Se nós repararmos e observar um monte, vem chuva, vem tempestades, vem ventania sobre ele. Mas o que ele é? Ele permanece no lugar onde foi colocado. Assim Deus quer o seu povo que continue no caminho, não olhando para a direita e nem para a esquerda, olhando para Ele. Porque, meus irmãos, se confiarmos e acreditarmos no Senhor, nada nos abala. E, meus irmãos, muitas das vezes o vento pode até querer soprar, mas quando Jesus está no barco, o mar pode ficar alvoroço, o povo pode ficar nervoso, mas acredite que o barco ele não naufraga, ele avança, porque quem está contigo é o Deus dos exércitos. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu peço perdão para os irmãos que não teve oportunidade, né? Porque as horas já são avançadas, 15 para as 9, né? Mas vamos orar pelas ofertas e pelos dízimos, né? Os irmãos me perdoam, tá? Aqueles que não tiveram oportunidade, mas a oportunidade maior é você estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, escutando a palavra, escutando, se refugiando a cada dia mais, levando livramento para a sua família, levando livramento para o seu filho, para os teus parentes. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que é a oportunidade, e Deus está cuidando lá do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sim, meu Senhor, já te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, que tu tem feito, Senhor. Senhor, toma, Senhor, as ofertas, Senhor, toma os dízimos, sim, meu Pai. Senhor, agora, Senhor, chegou o momento de contribuição. Senhor, aqueles que têm, Senhor, o Senhor abençoa. Aqueles que também não têm, o Senhor abençoa mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Toma os dizimistas, Senhor. Acrescenta cada dia mais, Senhor, as bênçãos do Senhor na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, Senhor. Eu já te agradeço. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando ele paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Abençoando o seu pão de cada dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade e as palmas. Louvo o Senhor. E agora eu vou passar a direção para o pastor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém, igreja? A vitória é nossa pelo sangue. Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amém? Dá glória a Deus. Aleluia. Quero falar sobre um texto só para meditação para a igreja, né? Porque nós estamos no tempo de quanto mais Deus falar, quanto mais Deus nos conceder a palavra, para nós estarmos atentos a tudo que está acontecendo, irmãos, né? Da vida debaixo da graça segundo o Espírito de Santidade, adoção, né? O Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo? Não há nenhuma condenação para os que vivem segundo o Espírito, ou seja, que estão em Cristo Jesus. Não importa o teu passado, o que importa é o teu presente, que vai decidir o teu futuro é o teu presente.
Deus não quer saber do passado, Deus quer saber do teu presente. Irmãos, aleluia. Busca o Senhor, está em espírito de oração, está em vigilância, está vivendo no Espírito. Oh, glória, é muito interessante essa palavra, porque quando você está vivendo, irmão, no Espírito de Deus, você não questiona aquilo que Deus te manda fazer. Meu Deus, é quanto questionamento. Talvez as pessoas não entendem, não estão andando às vezes no Espírito e questiona, para que isso, para que aquilo. Quem está no Espírito entende tudo, e ele discerne tudo. Aleluia. Ele está pronto, disponível para fazer o que Deus manda, o que Deus quer, porque está no Senhor Jesus, está na presença dele, né? Está em Cristo, e quem está em Cristo, olha aí, ó, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso, irmão, nenhuma condenação há, porque você está no Espírito. Quem que vai te condenar se você está no Espírito? Louvado o nome do Senhor, dá glória a Deus. Viver no Espírito é a melhor coisa. Viver no Espírito confirma a nossa novo nascimento. Confirma que você é diferente, que você é uma pessoa especial. Não que as outras pessoas não sejam, mas você alcançou um patamar, um nível espiritual. Você está conseguindo isso o quê? No decorrer dos dias, dos meses, dos anos. Não é de uma hora para outra, mas você está dizendo assim: Senhor, eu quero viver em Ti, eu quero estar na Tua presença. Eu não quero, aleluia, aborrecer as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam o quê? O desejo do Espírito Santo de fazer. É isso que a gente precisa saber, entender, que é o Espírito Santo, é Deus que convence, é Deus que converte, é Deus que fala, é Deus que pode fazer alguma coisa por nós. Aleluia. Homem nenhum pode te influenciar a fazer alguma coisa e te obrigar a fazer alguma coisa. A pior coisa é ser obrigado a fazer alguma coisa. Essa é a pior coisa. Mas quando o Espírito de Deus entra pela sensibilidade do teu coração e você recebe com alegria a palavra, diz a Bíblia que quem recebeu com alegria a palavra, esses eram batizados nas águas para o arrependimento, né? E se cumpre a palavra que eu, João, dizendo: batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá e ele que limpa. Aleluia! A palha, ele que joga a palha, ele que tira a palha, ele tira a sujeira, ele tira o carrapicho, ele tira aquilo que não está agradando. É ele que tem a pá, é ele que está limpando, é ele que está cuidando, é ele que está trabalhando para que você seja uma bênção na presença do Senhor. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor, Pastor Lima. Quero já agradecer os irmãos que estiveram aqui nessa noite. Semana passada não deu para ir, né, irmão? Aleluia, porque teve as pessoas que estavam aqui, estavam muito sedentas de ouvir uma palavra. Ficamos até tarde aqui atendendo o povo, não deu chance nenhuma de ir. Mas, irmão, me perdoe, eu estava com desejo de estar lá em nome de Jesus. Até falei que ia terminar mais cedo, mas o culto foi desenvolvendo e não deu, né? Mas Deus é fiel, né? Amém? Vamos receber o pastor Lima em nome de Jesus para trazer uma palavra do Senhor em nosso coração. Quem crê que Deus vai falar conosco, dá glória. Aleluia! Aleluia! Quem crê que Jesus está fazendo uma obra na tua vida, diga aleluia. O que começou vai aperfeiçoar esta obra na tua vida, cada dia mais. Senhor, abençoa o teu servo nessa noite. Confirma sobre a vida do teu servo a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Deus, venha falar conosco, edificar a tua igreja. Seja feita a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom estarmos aqui na presença do Senhor para o adorá-los nesta noite. Irmãos, eu convido os amados a abrirmos as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Ou melhor, capítulo 2. Confesso para os irmãos que você bem sucinto, bem rápido, não vou
Não vou tomar muito tempo, porque olha a hora, né, irmãos? Aleluias. Aleluias. Jeremias capítulo 2, irmãos. Aleluias. Já? Acharam já? E verso 13. Verso 13. Que diz assim: porque o meu povo fez duas maldades a mim, me deixando o manancial das águas vivas e cavando cisternas rotas, que se não retém as águas. Acaso é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos do leão bramam sobre ele e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém havia nela. Somente até aqui, irmãos. Podeis sentar. Podeis sentar. Aleluias. Glória a Deus. Depois você pode abrir aí, se você quiser, em João capítulo 4, verso 13 e 14, para você já estar com a Bíblia aberta. Irmãos, eu começo a dar uma olhada, a dar uma analisada, porque é como disse Jesus a Nicodemos, nós falamos o que sabemos e pregamos o que ouvimos, e é a mensagem de Deus. A mensagem que pregamos, ela é uma mensagem ordenada dos céus, para que de uma forma especial, alguém perguntou, João o quê? João capítulo 4, verso 13 e 14. Aleluias. Aleluias. A mensagem, irmãos, que pregamos é com a intenção, com o intuito de salvar pessoas. Aleluia. O plano de Deus é assim e ninguém muda, não é, irmãos? Não muda. Se Ele quisesse, Ele salvaria de outra forma, mas não quer assim. Como Isaías capítulo 43, verso 13, em que ele diz assim: ainda antes que houvesse dias, eu sou. E não há quem faça escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Irmão, ele disse isso para que saibamos que é assim como ele quer. Agora ele mesmo, irmão, faz questão de ditar. Deus dita aqui e Jeremias descreve quais foram os pecados do povo escolhido de Deus, quando abandonaram o próprio Deus. Você começa a ler de Jeremias primeiros. Jeremias foi escolhido como pregador, irmãos, de uma forma especial, estrondosa, mas bem jovem. Deus entrega nas mãos de Jeremias os reinos da terra, os poderes, governos. E disse: olha, contigo está o poder de mudar, de arrancar, de colocar, de plantar. Ele colocou Jeremias de uma forma especial. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus se garante naquilo que faz. E Ele é muito especial. Ele é muito especial e olha para você, escolhe você, ama você. Ele deposita sobre você algo que você nunca teve, que você nunca ia conseguir, para fazer de você, sabe o que? Uma lâmpada acesa num lugar escuro. Aleluias. Porque é através da nossa pregação, do nosso louvor, do nosso comportamento, é através do nosso ídolo que vamos alcançar para alguém Jesus. O Senhor me traz à memória, irmãos, Atos capítulo 8, que é a passagem de Filipe e Eunuco. Os irmãos que lêem a Bíblia entendem muito bem, conhecem essa história, né, irmãos? Que o anjo, o Espírito Santo de Deus, fala a Filipe que ele vá para aquela estrada que estava no deserto. E Filipe, quando chega ali, Filipe vê um homem que vai passando na sua carruagem, ou seja, no seu carro. A Bíblia fala de carro, mas certamente não é esse carro de hoje em que alguns funcionam a diesel, outro a gasolina, outro carro a álcool.
Não é como hoje. Hoje certamente seria uma charrete naquela época. Um carro bem feito, sendo arrastado, quem sabe, 2 mulos, dois cavalos possantes, um mulo arrastando aquela carruagem, e aquele homem, sabe, aquele homem sábio, aquele homem de uma patente muito alta, sentado ali com um poço muito interessante. E aí ele se vai o eunuco, aquele moço que estava nas suas mãos, tudo aquilo que pertencia àquela rainha, e lá vai aquele moço passando por aquele caminho. E aquele moço passa, Filipe olha e vê que ele está com a Bíblia aberta lendo algo. Aí o anjo, ou seja, o Espírito Santo manda ele correr atrás daquele carro. E Filipe começa a correr, e quando emparelha-se com aquele moço, Filipe percebe que ele está lendo o livro do profeta Isaías, e Filipe pergunta: entende tu o que ler? Aí ele responde lá: irmãos, eu não sei se Filipe já conhecia aquele moço, eu não sei se havia uma amizade, sabe, uma conversa entre Filipe e o eunuco. Aí o eunuco fala assim: como poderei entender se não há quem me explique ou quem me ensine? O eunuco convida Filipe a subir no carro, e Filipe senta no seu carro e ele começa a ler aquele texto. E o eunuco faz uma pergunta a Filipe: vem cá, de quem fala esse profeta? De si próprio ou fala de um outro? Aí Filipe se encontra no melhor momento, na sua melhor oportunidade, e começa a falar para aquele eunuco de Jesus. Aí certamente aquela mensagem que diz a Bíblia em Lucas capítulo, se não me falha a memória, em Lucas capítulo 19, verso 29, se não me engano, né? E ensinais as nações a guardar estas palavras, e as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque chega muito rápido um rio e um riacho. Aí o eunuco fala assim: olha, eis a água aí, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe fala assim: nada te impede. Se crer de todo o coração, nada te impede. Aí o eunuco manda parar o carro. E ali, Filipe executa o ato. Submerge aquele moço nas águas. E ao sair das águas, Filipe, ele é arrebatado, se encontra em outro lugar. Diz a Bíblia que o eunuco continua a sua viagem, porque ele ia adorar num templo. Irmãos, não há pessoas mais felizes do que o crente. Ele pode até ser um leigo no conhecimento, não compreender, mas não há Deus maior do que o Deus do crente. E o Deus do crente, ele trabalha de uma forma interessante. Ele escolhe as piores coisas para ele transformar em melhores coisas. A pessoa não sabe, ele coloca dentro dele, sabe, uma mensagem, um dom, né? Um dom, que tudo é através do dom. O dom da palavra, o dom do louvor, o dom da operação de maravilhas, o dom de visão, né? O dom de revelação, né? E assim sucessivamente, esses dois, para aperfeiçoar a obra, para nos usar nesta caminhada tão especial, que essa caminhada ela começa para você no primeiro dia que você se entrega para Jesus. Então, irmãos, lembre-se disso e saiba disso, que Deus ele é simples, humilde, e ele não coloca cabresto em você, como já foi falado aqui. Ninguém pode forçar você a nada com relação à obra. É você mesmo que tem que obrigar você mesmo. Obrigue você a você mesmo, porque diz a Bíblia que a entrada nos céus é tomada à força. Então diga para você assim: olha, se você não se esforçar, se você não levar isso a sério, se você não partir para a guerra, você vai ser vencido. E fica e não vai. É isso. Porque se um pastor força você a fazer algo, você vai sair insatisfeito. Você vai fazer salvou porque o pastor me mandou. Mas diga para você aquilo que você ouviu e já aprendeu dos pastores. Porque são os pastores que foi levantado, não? Efésios capítulo 4 e 11, se não me engano. Porque Deus levantou um pastor, o evangelista, o doutor, o bispo, né, o profeta, para aperfeiçoar o povo que vai morar na cidade chamada a Nova Jerusalém Celeste. Cidade que está feita há muitos anos que você não conhece, mas está lá, há um espaço para você. Deus não erra nunca, Deus não erra nunca.
Ele não se esquece nunca. Deus não precisa de agenda. Ele domina tudo, irmãos, e todos, aonde quer que ele vá, ele sabe que lá é dele e pertence a ele. Não há nenhum espaço que não pertença ao Senhor dos exércitos. Então é ele que manda em você. Ele não chega cobrando de você, ele quer só que você melhores. Seja santo. Santo quer dizer separado do mundo. Aleluia. Separado do mundo. Aqueles que servem a Cristo, irmãos, precisam entender como tem que ser, porque o próprio Deus faz questão de anunciar. Você lembra no deserto? O povo sai do Egito, irmãos, 600.000 homens, sem contar mulher nem criança, e sai sendo guiado, sabe por quem? Por quem? Por Moisés, que Deus levantou ele como líder. Aleluias! O povo não via Deus, mas estava vendo Moisés. A ordem divina, o poder para que Moisés operasse em sinais. Sinais que estavam por cima dos demais. As serpentes feitas pelos mágicos de Faraó foram engolidas por aquele cajado de Moisés, quando se transforma em serpente. Deus sempre vai vencer e vencer e vencer e ganhar, e nunca perder uma batalha, nunca por você e por mim. Então, irmãos, você não tem motivo para estar triste, com o semblante caído, porque algumas pessoas parece até que eles não conseguem entender. Entendam o que aconteceu com Felipe naquela caminhada. Nada mais lindo do que aquilo que aconteceu com Felipe. Eu sei que tem, mas nesse texto aqui é lindo demais para mim. Filipe, ele ouve alguém lhe ordenar. Irmãos, me lembra uma noite aproximadamente umas 10h30 da noite. Fui convidado a estar em uma oração no lar, um presbítero que tinha uma oração de 10 da meia-noite. E eu, convidado, né? Não foi aquela primeira noite que eu estive lá. E quando começamos a conversar, antes de começarmos a orar, aí chegou o moço para o moço daquela casa e falou assim: olha, o irmão, não vou citar o nome do irmão, né? Já não vive mais na terra conosco. O irmão, eu quero que o irmão ore, apresente a minha mulher nas mãos de Deus, porque ela está doente e ela vai amanhã no Miguel Couto. Aí uma voz falou bem aqui, disse: homem, diz a ele que a mulher dele não está doente, ela está grávida e é de um filho homem. E antes que viesse até a mim a dúvida, antes que eu comece a ser tomado por um pensamento contrário àquela voz que eu ouvi, eu disse: meu irmão, olha só, fica tranquilo, a tua mulher não está doente, ela está grávida e é de um filho homem. Ele pulou e disse: recebo. Na semana seguinte, chegou a segunda-feira, isso era mais ou menos uma quinta-feira. Chegou a segunda-feira e aquela mulher vai para o médico com o marido. Quando chega lá, grávida e de um filho homem. Aí esse moço, quando me viu no dia seguinte, queria me jogar para o céu. Eu falei: não, rapaz, não é assim não, rapaz. Nós somos apenas uma ferramenta, que se dermos um lugar, Papai do Céu vai nos usar como um canal de bênção para alguém. Se dermos um lugar, Ele vai nos usar como um canal de bênção para abençoar alguém. Como disse para Abraão: aquele a quem tu abençoar, abençoo. E aquele a quem tu amaldiçoar, eu amaldiçoo. Mas foi para Abraão, para nós hoje não. Não. Para nós hoje a ordem é só abençoar. Aleluia. É somente abençoar e amaldiçoar jamais. E ainda orar por aquele que nos persegue, assim nos disse o Senhor: orar por aquele que nos persegue. Irmãos, se alguém persegue para o mal, é aquele que te amaldiçoa. Mas a maldição, ela pode ser quebrada, sabe como? Quando a oração com unção chegar. Porque segundo a Bíblia, a unção despedaça o jugo. A oração desmonta os laços feitos por Satã e coloca aquele que está cativo em liberdade para que caminhe com a mente aberta para magnificar aquele que é o Senhor e que nunca será mudado. Ele será sempre o mesmo, como Hebreus capítulo 8 e 13, se não me engano, né? Ou é 13 e 8, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
É o teu e é o meu Senhor. Irmãos, o que me chama a atenção aqui é que Jeremias, ele começa a ser chamado muito cedo. E muito cedo Jeremias, quando é chamado pelo Senhor, ele diz assim: ah, Senhor, eu sou uma criança ainda. E Deus disse assim: olha, não diga que é uma criança. Não me diga que é uma criança. Porque o que eu te mandar, tu vai fazer, e aonde eu te mandar, tu vai ir, o que eu te mandar falar, tu vai falar. E a partir dali começa algo de Deus com Jeremias. Irmãos, Deus escolhe o que Ele quer, isso independente de quem seja a pessoa, se o cara é um macumbeiro, se matou 1000, se é um traficante, isso não importa para Deus. Na época do Velho Testamento, Deus fez uma escolha específica, escolhendo primeiramente os descendentes de Abraão. Os irmãos percebem que, irmãos, somente aquele povo havia sido escolhido para adorar a Deus, e os demais eram tidos como pessoa pagã que adorava a Deus estranhos. Somente israelitas viviam debaixo das ordenanças divinas para servir, e sempre que havia uma guerra, que o povo que guerreava contra os israelitas se assustava quando via uma ação diferente, dizia assim: olha, o Deus desse povo já está agindo contra nós. Eles sabiam quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, irmãos, abandonar a Deus foi o que fizeram aqui. Abandonaram a Deus. Quem está com a Bíblia aberta aí? Em João capítulo 4, verso. Pode ler aí? Aleluias. Quando a mulher ela quer tirar água, né? Ela quer tirar água daquele poço de Jacó. Pode ler, senão eu vou ler. Leia aí. Pode ler. Lê. 4. Não, 4, 13 e 14. Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que bebe da água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água. Água jorra para a vida eterna. Aleluias. Aqui então, Jeremias 2:13 diz assim: porque o meu povo fez 2 maldades a mim, me deixando manancial de água vivas e cavando cisternas rotas que não retém as águas. Segundo a Bíblia, para aquela mulher começa a questionar: mas como não vai tirar a água daqui? Não tem como tirar. Aí ela fala de Jacó que abriu o poço e ele mesmo que bebeu daquelas águas. Aí Jesus disse: olha, aquele que beber dessa água aí voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der não mais terá sede. Aleluia. Porque lhe fará uma fonte nele que vai jorrar para a eternidade. Significa o mover do Espírito Santo que vai provocar sempre na vida dos que são fiéis a fome de pão e a sede de água, no sentido espiritual, não no sentido físico. Sentido espiritual. Adorar a Deus. Aquele, né, irmãos? Aquele que diz assim, que nem só de pão vive o homem. Irmãos, Enoque foi levado aos céus. Como foi a transformação, não sei, mas Enoque permanece lá. Elias foi levado num carro de fogo. Eu não sei o que aconteceu com Elias depois das nuvens, mas Eliseu viu o carro de fogo pegar Elias e levar. Elias continua lá. Elias não morreu, estão vivos lá. Tudo que pode acontecer na vida de um ser é conforme a palavra de Deus. O que ele disser é, o que ele disser será. Por isso que o crente tem que se apegar a alguém assim, alguém que tem poder, alguém que pode socorrê-lo. Aleluias. 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 Não é só chegarmos aqui, irmãos, e ensaiarmos um louvor para cantar. O Senhor disse uma vez para mim assim: olha, homem, uma coisa é ter o dom, mas outra coisa é Deus estar lhe usando num dom. Dom, irmãos, é natural. Se você olhar, todo mundo tem um dom. Até como faxineiro é um dom. Tem aquele faxineiro que limpa, que caprichoso, né, irmão? Que limpa bem limpo e que fica uma limpeza perfeita. É um dom. É um dom.
Então, para tudo, para a continuação da nação na terra, a nação que tem a vontade permissiva divina, todo mundo tem um dom. O arquiteto, para construir um prédio bonito. Irmãos, tudo tem um dom, mas não tem nada a ver com a vida espiritual. Nada, mas nada a ver. Diz a Bíblia que Deus lançou a todos debaixo do pecado para consertar tempos de misericórdia com cada um. Está em Romanos capítulo 12. Que Deus lançou a todos debaixo do pecado para com um certo tempo, usar de misericórdia para com cada um, isso num tempo de Deus. E sorte daquele que se acha envolvido no plano divino. Como Paulo. Nós sabíamos que era Paulo, um dos maiores escritores da Bíblia. Paulo persegue o povo, faz mal àquele a quem persegue um cristão, ameaça todo mundo, mas quando Paulo se converte, após a sua confissão, Paulo fala assim: olha, porque o Senhor me escolheu ainda antes, ou seja, no ventre da minha mãe. Olha só, porque Deus me escolheu desde o ventre. É meio que estranho se você dar uma analisada. Paulo não veio de berço. Paulo foi crescendo, irmãos, na vida errada. Aprendeu com um dos melhores médicos chamado Gamaliel em Jerusalém. Tornou-se doutor da lei com o nariz empinado. Conhecia tudo dos mandamentos, aquele que foi dado a Moisés, toda a história. Mas ele não havia se encontrado com Jesus. E nem tampouco alguém havia se aproximado de Paulo para pregar o evangelho para ele. Não. Ninguém usou isso, porque temia Paulo, tinha medo de Paulo, ou seja, de Saulo, né? Porque o nome foi transformado depois. Paulo foi evangelizado pelo próprio Jesus no caminho de Jerusalém para Damasco. A mensagem que veio a Saulo foi por Jesus, não foi por Pedro, nem por não, foi Jesus. E a partir daí Paulo começa a pregar. Cada um tem sua história, cada um tem sua mensagem. Aquilo que Deus conta de você é o que você é. Não sei se Deus já falou de você, algo de você, mas para mim o Senhor já falou comigo sobre a minha vida à terra. Qual será? Como será? Eu tenho que compor alguma coisa. Ou seja, serei um componente dessa igreja. Ainda que uma igreja que aqui hoje está aqui pequena, mas num dia do ajuntamento, irmãos, é quase que incontável de tão grande que será, porque será muito grande. É como aquele louvor, não, o hino de número 509, tantos como areia. Tem que estar de olho, o relógio não... tantos como areia da praia, porque os irmãos serão demais. Está sendo acumulado alma no paraíso para o dia daquele dia em que a igreja vai preencher a cidade. Irmãos, te garanto que, baseado naquilo que diz a Bíblia a respeito de Deus, não faltará um lugar e nem entrará lá além da conta. Deus sabe exatamente quantos irão entrar pela porta e vai povoar aquela cidade. Eu quero estar lá. Aí tem aquele louco que fala assim: ó, se você não quer ir, não me peça. Então, irmãos, obrigue a você mesmo a despertar para a vida. Obrigue a você mesmo, conversem com você mesmo. Porque se você não despertar, vai ficar. Se você não se ligar, vai ficar. É bíblico isso aí. A Bíblia fala, irmão, das 10 virgens. As 10 virgens, é o próprio Senhor que diz, quem faz a parábola e conta, e nos faz entender o sentido da parábola. Todas as 10 aparecem como crente. Todas as 10 têm algo de Deus nela. Mas apenas para cumprir aquilo que Deus disse. Quando Deus fala de falsos pastores, Ele não está falando de ímpio não, que vai sentar não. Ele está falando de pastores que vêm, pregam a palavra, faz isso e aquilo, mas que são falsos mesmo. E foi Jesus que disse. Não é eu que estou dizendo, eu estou apenas repassando ou relembrando o que disse o Senhor. Há falsos. Os irmãos já leram em Atos? Quando Jesus começa a reclamar, ou seja, Paulo, né? Paulo começa a se abrir com Timóteo e reclamar: ô Timóteo, como eu tenho sofrido com os falsos irmãos. Escute aí, não é para escandalizar você não é para você preparar a tua bagagem, é para você estar pronto para a guerra. Você já imaginou um soldado sem arma? Você acha que alguém chega a algum lugar sem se estudar primeiro? É possível ler algo sem ir para o colégio?
Não, não. Aí Paulo disse: olha, Timóteo, eu tenho sofrido muito com os falsos irmãos na igreja. No meio da igreja tem falsos irmãos. E por que tem eles? E por que Judas estava no meio dos 12? Por que Judas estava lá? Jesus sabia que Judas era ladrão, irmãos. Sabia que Judas pegava da sacola onde era guardado o dinheiro. Judas estava lá. E Deus fez o que com Judas? Tirou ele? Não, não. E o que acontece com relação à separação do trigo com o joio? Quando o céu vem apresentar assim: nasceu o joio, e aí, vamos arrancar? Ele disse: não, não. No dia da ceifa, no dia da colheita, o Senhor vai separar um do outro. Mas qual é a minha pregação? A minha pregação é para que você desanime? Para que você se corrompa? Não, não. Irmãos, só existe um socorro. É esse manancial de água vivas que é Jesus. Somente Ele será para você o socorro. A janela. Aquela janela quando parece em uma casa fechada, o fogo querendo demolir tudo, e você puxa a cortina e acha uma janela. Eu posso fazer tipo uma espécie dessa comparação, mas na verdade ele não é janela, ele é uma porta. E ele disse que aquele que entrar pela porta entrará e achará a pastagem. Porque ele, como pastor, irmãos, ele é um pastor sem pecado, um pastor sem corrupção, um pastor que não se engana. A Bíblia diz que ele foi o único que pisou na terra e não pecou. Então, você é bem-aventurado em ter um Senhor desse jeito. Um Senhor, né, irmãos, tão poderoso como Ele é. Ele é mais sublime do que os céus, diz a Bíblia. É o unigênito de Deus, o herdeiro de tudo. Aí ele disse: Pai, ele disse: Pai, tudo que é teu é meu. Tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu. Vai se entristecer por quê? Irmãos, quando o crente está pronto, ele é afrontado e ele sai rindo. Aquele que lhe afronta pergunta: por que você está rindo? Ele fala assim: não, porque eu estou pronto para isso. Não vou perder a bênção por causa disso aí. Irmãos, é isso aí. Então não abandonem a Jesus. Siga os passos de Jesus, porque será exatamente com você como disse o anjo Gabriel para Daniel: Daniel, vai até o fim, e estarás no teu repouso no fim dos teus dias. Se parar no meio, perde. Se parar quase que no final, também perde. Mas se parar no final, não perde. Porque do teu lado, para te recepcionar, para te receber, vai estar lá. Não vai ser Moisés, não vai ser o anjo Gabriel, não vai ser Miguel, vai estar lá, sabe quem? O teu Deus, o teu Senhor, o leão da tribo de Judá, o maravilhoso, aquele que aconselha de uma forma que não falta nada para te ajudar a prosseguir. Lembre-se, tem que obedecer o pastor? Tem, é bíblico, obedeça aos pastores. E outra coisa, lembre-se do seu pastor. É o texto bíblico. Lembre-se dos pastores ou do teu pastor. Porque existem pessoas, irmãos, que só quer bater num pastor e acha que pastor não é humano. Está morrendo o pastor aí do coração, porque ele é mal compreendido. Ele fica o dia todo atendendo como se fosse um médico lá no centro de atendimento. Mas no momento em que ele precisa desabafar, ele parece que ele não acha. E aí, se Cristo desceu à terra, se fez carne e principiou a pregação do Evangelho em carne, face a face aos homens, eu preciso de um amigo. Jesus convidou para o monte a Pedro, João, Tiago, se não me engano, não é isso? Para orar com ele lá no monte. Aleluias. E quando ele, irmão, começa, minha garganta é assim, do nada ela trava. Eu vou já parar. E quando Jesus começou a orar,
Amém, irmãos? Eu já parar aqui, pastor. Falta. Pode parar. Não, minha irmã, já está. Não, minha irmã, já está na hora já. Que Deus abençoe e eu sou muito grato pela oportunidade. Amém. Oh, glória. Maravilha de Deus, igreja. Foi bênção, né? Foi vitória, né, irmãos? Meia hora, a palavra de Deus falou profundo. Deus tocou, Deus salvou, Deus libertou, Deus edificou. E agora você vai morar no céu. Eita glória, boa notícia, né? O evangelho é isso, boa notícia. Dá glória. Fica de pé, vamos estar agradecendo. Agora a oração pela sua família, para você. Agora vamos orar para Deus salvar a tua família, porque você já está salvo já por essa palavra. Você já está salvo por essa palavra, só é pegar e praticá-la. Em nome de Jesus. Hoje o culto bateu firme naquilo que é para você ser salvo. Na glória a Deus. O culto é para mudar a história, irmãos. O culto não é para agradar, não. É para você receber o que está precisando, para você se edificar. É o bem que Deus quer para você. A tua carne não quer, a minha não quer, mas o Espírito de Deus quer. A minha carne reclama, a tua carne reclama. Alguém diz, exagero, não sei o quê. Mas Deus diz, é assim que eu quero. Se esforça, eu serei contigo. Porque sem esforço Ele não é comigo nem com você. Se as coisas fossem para ser fácil, não precisava se esforçar. Precisava? Deus falou para Josué, esforça-te, Josué. Tem bom ânimo, Josué. Eu serei contigo. O que aconteceu com Josué? Ele teve conquistas. Ele conquistou, ele atravessou o Jordão. Ele entrou na terra prometida. E aí, você também vai ficar sem decisão, atitude? Você quer entrar na terra, mas se esforçar, talvez você diz, não, então não vai. Mas tem que se esforçar para ir. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem não quiser pode escolher quem quer servir. Os amorreus, os deuses, os deuses aí estranhos, né? Os Baal aí. Louvado o nome do Senhor. Os homens fazem Deus de metal, de prata, de ouro, de tudo quanto é coisa. É o Deus de tudo quanto é coisa, né? Um Deus que não cobra, um Deus que não fala, um Deus que não pode falar. Porque se Deus fala, aborrece, dá glória a Deus. Não, o Deus nosso é o que fala. Não é o de metal que não fala. Não é o de pedra que não fala. É o Deus Espírito que fala. Amém? Vamos orar pela sua família agora. Grandioso Deus, eterno Pai, nós oramos pela família dos teus servos. Meu Deus, nós cremos no poder de Deus para curar, libertar, para transformar, salvar, para renovar, edificar, encorajar. Eu oro agora, meu Pai, em nome de Jesus, pela família dos teus filhos agora, dos teus servos agora, meu Pai, porque é noite de vitória para a família, é noite de exaltação de Deus nessa casa, é noite de milagre, é noite de avivamento, meu Pai. Enquanto alguém recebe a tua palavra, enquanto alguém recebe o ensinamento, enquanto alguém, aleluia, tem boas atitudes, aleluia, para te servir, está acontecendo avivamento, está acontecendo salvação, está acontecendo libertação, está acontecendo cura, está acontecendo despertamento. Oh glória, vai operando, meu Pai, nessa noite. Vai dando a vitória completa, vai dando a vitória para o teu povo. É o que nós oramos agora, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Amém, irmãos. Receba a tua vitória. Pode ter certeza que Deus já visitou a tua família nessa noite. Amém? Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos os irmãos em Cristo. Todos digam amém? Pode ter certeza da vitória em nome de Jesus. Deus recebeu o teu culto, a vitória já está sobre a tua vida. Para a glória de Deus. Amanhã terá surpresa, daqui a pouco já terá surpresa na tua vida. Amém.
Quero agradecer os irmãos aí do Pastor Lima, em nome de Jesus. Muito bom poder contar com a sua presença sempre, sempre aqui. E também estamos lá, né? Também, em nome de Cristo, amém? Deus abençoe para a glória de Deus.